Fala galera, estamos aí hoje com mais um vídeo e nesse vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco sobre as propriedades dos limites. Vamos lá, sem muita conversa, são 5 propriedades principais, né? E elas estão listadas aí para vocês. E a primeira propriedade ela diz o seguinte, que o limite de uma soma é a soma dos limites, ou seja, o limite de f de x mais g de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a A mais o limite de g de x quando x tende a A. Isso quer dizer o quê? Se eu tivesse aqui um limite de, vamos lá, 2x mais 5x ao quadrado, quando x tende a A, eu poderia separar, fazer o limite de 2x quando x tende a A e o limite de 5x ao quadrado quando x tende a A e depois somar os dois. Aqui o segundo caso é bem parecido com o primeiro, a diferença que é o menos. Quer dizer que o limite de uma diferença é a diferença dos limites. Mesma coisa, se fosse o mesmo caso aqui em cima, só que com menos, ficaria o limite de 2x quando x tende a A, menos o limite de 5x ao quadrado quando x tende a A. Aqui nesse terceiro caso, diz que o limite de uma constante, essa aqui é uma constante, multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite dessa função. Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, se a gente tivesse aqui o limite de 4x ao quadrado quando x tende a A, a gente poderia fazer 4 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a A. Essa quarta propriedade diz que o limite do produto é o produto dos limites. Essa é um pouco mais difícil da gente ver. Geralmente a gente consegue ver quando se trata de um produto notável, mas é basicamente a mesma coisa dos de cima. Quando a gente tem, por exemplo, esse limite aqui de x mais 1 vezes x menos 1, quando x tende a A, ao invés de a gente perder tempo fazendo a distributiva, a gente pode simplesmente separar em dois limites, fazendo o limite de x mais 1, quando x tende a A, vezes o limite de x menos 1, quando x tende a A. E aqui nesse último caso, também basicamente a mesma coisa ali de cima. Se o limite de x mais 1 dividido por x menos 1, quando x tende a A, a gente pode dividir em dois limites, entre o limite de x mais 1 dividido pelo limite de x menos 1. Agora, pessoal, a gente vai partir para os exemplos. Estamos aí com os exemplos e vamos lá. A gente pode fazer com o limite de 2x ao quadrado quando x tende a 5 menos o limite de 3x quando x também tende a 5 mais o limite de 4 quando x tende a 5. Isso daqui vai dar igual. O limite de 2x ao quadrado quando x tende a 5 é só a gente pegar e substituir o 5 no lugar do x, substituir pelo 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. 5 vezes 5 vai dar 25. Vezes 2, 50. Menos o limite de 3x quando x tende a 5 faz a mesma coisa. 5 coloca no lugar do x. 3 vezes 5, 15. E agora aqui, o limite de 4 quando x tende a 5 vai ser exatamente o 4, porque a gente não tem nada para colocar aqui no lugar do x, então a gente só repete o número 4. 50 menos 20 vai dar 30, só que é 15, 35, mais 4, 39. Agora esse exemplo 2. Basicamente a mesma coisa, a gente divide na parte de cima, a gente divide na parte de baixo. Mas, por exemplo, a gente tem que lembrar, se aqui embaixo desse igual a zero, a gente teria que fazer um algebrismo para poder simplificar aí nossa conta. Mas é basicamente isso daqui para resolver limite. A gente coloca o menos 2 no lugar do x. Menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 1
dividido por 5 menos 3 que multiplica menos 2. Então, pessoal, esses dois exemplos, os dois primeiros exemplos de limites que a gente resolveu junto, elas foram possíveis ser feitas por substituição direta. O que isso quer dizer? A gente pegou simplesmente o valor de x que tendia, substituiu no lugar de x e achou o resultado corretamente. Algumas funções somente que podem ser feitas dessa maneira, não são todas, e as funções que são possíveis dessa maneira são as chamadas de contínuas em A, ou seja, esse primeiro caso, ela é contínua em 5. Esse segundo caso, ela é contínua em menos 2. Somente quando ela for contínua no ponto estudado, que a gente vai poder fazer por substituição direta. Esse terceiro exemplo, ele não é contínuo no ponto estudado, ele não é contínuo quando x é igual a 1. Ou seja, a gente não pode substituir direto, por exemplo, aqui, ó, se a gente vai colocar 1 aqui embaixo, 1 menos 1 vai dar 0. Alguma coisa dividida por 0 não existe. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que é chamado de algebrismo. A gente tenta fazer alguma manipulação algébrica na equação superior para poder tentar anular com a inferior. Aqui a gente pode fazer bem simples. É só a gente aqui, ó, repetir limite quando x tende a 1. O x ao quadrado menos 1 vai ser a mesma coisa de x menos 1 e x mais 1. Se a gente fizer a propriedade distributiva aqui, a gente pode verificar que vai dar exatamente nisso daqui, porque é como se fosse a ao quadrado menos b ao quadrado. E pela aquela definição que a gente conhece já desde o ensino médio, de a menos b, o produto da soma pela diferença, ou a diferença pela soma nesse caso. Então, vai ficar o seguinte, e x menos 1 aqui embaixo. Com isso, a gente consegue dividir um pelo outro, que vai dar 1. Então, vai ficar muito mais fácil a gente resolver o nosso limite. Limite, quando x tende a 1, de x mais 1. Agora sim, a gente consegue fazer pela substituição direta. 1 mais 1 é igual a 2. Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa. Pode fazer a pergunta aí nos comentários, curtir, se inscrever, compartilhar com os amigos. É isso aí, pessoal. Valeu!